palavra a doutora Ana Cláudia Santano. Bom dia a todas, bom dia a todos. Santano. Santano, sim, é italiano. Bom dia a todas, bom dia a todos, senhor presidente, deputado Jonathan de Jesus, deputada relatora Margarete Coelho, sempre à frente de grandes projetos na nossa República, a quem eu agradeço enormemente, não só o apoio pessoal aos nossos projetos da Transparência Eleitoral Brasil, mas também a esse grande esforço que costumeiramente faz em prol do nosso país. Também cumprimento a todos os consultores e consultoras que aqui estão presentes, os demais deputados e as demais deputadas, pedindo licença para compartilhar tela, porque eu fiz uma breve apresentação sobre o nosso tema. Eu sou professora, então eu prefiro visualizar as coisas para poder explicá-las com mais nitidez. Deixa eu só colocar aqui, espero que vocês estejam todos vendo. Bom, a Transparência Eleitoral Brasil, no dia de hoje, vai aproveitar esse espaço para expor sobre dois temas que nos é muito próximos, são dois temas muito próximos. O primeiro deles é a observação nacional e internacional das eleições. Antes de começar sobre as propostas legislativas que nós já encaminhamos aos consultores, consultoras e também à nossa relatora, vamos falar um pouco sobre a trajetória da Transparência Eleitoral Brasil com o tema. Nós já acompanhamos diversas eleições pelos países afora. Então, nós já fomos ao Peru, El Salvador, Estados Unidos, Colômbia, Equador e Argentina. E também sei que Vossas Excelências, alguns deputados, inclusive, já foram convidados para participar de missões de observação eleitoral internacional, bem como alguns ministros e ex-ministros do Tribunal Superior Eleitoral. Como exemplo, eu cito aqui a eterna ministra, Luciana Lopes. Nesse sentido, a Transparência Eleitoral Brasil capitaneou a primeira missão de observação eleitoral nacional aqui no Brasil em 2020. Nós fomos oficialmente credenciados pelo TSE e também fomos reconhecidos pela Organização dos Estados Americanos, que além disso era uma recomendação deles na primeira observação eleitoral que eles fizeram aqui nas eleições de 2018. Nós conseguimos observar 5 capitais, além da minha cidade, estou em Curitiba, Belém do Pará, Fortaleza, João Pessoa e Belo Horizonte. Portanto, nós temos know-how para apresentar esta proposta e confiamos muito no discernimento dos nossos parlamentares e nossas parlamentares para a inserção do tema no novo Código Eleitoral. Qual é o objetivo de uma observação eleitoral? Primeiro, fomentar a integridade eleitoral. Entendemos que chegou o momento da gente não só fortalecer a nossa democracia, mas confirmá-la, tornando-a integral e tornando-a consolidada de verdade. Além disso, transparência na organização das eleições e nos procedimentos que envolvem a partir de uma coleta minuciosa de informações. Isso faz com que a gente possa analisar, ter um diagnóstico preciso e técnico sobre eventuais problemas e poder aportar algumas soluções a essas questões identificadas. E o mais importante, não é possível a nenhum observador ou observadora interferir no processo eleitoral. Portanto, todos os observadores e observadoras gozam de imparcialidade política. Não é possível ter nenhuma vinculação político-partidária, justamente porque estamos para observar, não estamos para interferir em nenhum procedimento. Considerando isso, a nossa proposta legislativa vai passar pela inserção da atividade da observação eleitoral, tanto nacional quanto internacional, no Código Eleitoral. Entendemos que essa é uma lacuna que já não é mais admissível ao Brasil, diante dos compromissos internacionais assumidos no plano internacional e principalmente das organizações internacionais. O Brasil assinou praticamente todos os tratados internacionais referentes à democracia regional. Portanto, aqui já não é mais possível omitir-nos diante desse tema. Ainda, também aportamos algumas definições sobre os direitos e deveres dos observadores e observadoras para o seu devido credenciamento, entendemos que isso é importante, uma forma de convocação de uma missão de observação eleitoral pelas instituições, né, não só concentrando no TSE, mas também nas outras instituições da República, e também autorização para o TSE para que esse traga um regramento específico para institucionalizar a prática, já que o credenciamento virá do TSE. Entendemos que no Código pode haver as bases principais da observação eleitoral, mas que por meio de resolução o TSE pode, né, a exemplo que fez
com um termo de acordo com a Transparência Eleitoral Brasil, pode trazer um regramento mais específico para o desenvolvimento dessa atividade. Bom, diante disso, o nosso segundo tema que eu gostaria de propor aqui para vocês, muito relacionado à transparência, é o financiamento de campanhas eleitorais. Eu sei que esse não é o tema central para o que me convocaram, porém, aqui eu falo por meio de um grupo de trabalho que foi formado pela Transparência Eleitoral Brasil, com a companhia da professora Eneida Desirê Salgado, da Universidade Federal do Paraná, Emerson Serve, também da Federal do Paraná, professor Bruno Speck, da USP, e eu, Ana Cláudia Santano, da Unibrasil, que também sou especialista no tema. E a gente traz propostas concretas para um novo modelo de financiamento de campanhas. Não é só o que a gente espera, mas sim uma proposta de um modelo completo. Quais são os objetivos do financiamento privado que a gente pensou? Promover maior participação cidadã, permitir que pessoas físicas e jurídicas participem do financiamento de campanhas, garantir que a cidadania tenha condições igualitárias nessa participação e que também que a gente possa proteger os candidatos de ficarem reféns de grandes doadores. Além disso, transparência e controle social. Para isso, nós vamos propor como limite de doação para campanhas nacionais 0,1% do limite de gastos do cargo em disputa, que também se aplica ao autofinanciamento. Só que aqui a gente desmembrou. Então, a gente vai falar também da campanha municipal. Esse limite já sobe a 1% devido à realidade completamente distinta das campanhas municipais e das campanhas nacionais. Também 1% do limite de gastos ao cargo que se disputa aplicável ao autofinanciamento. E, além disso, temos duas travas para evitar o abuso do poder econômico por meio de doações privadas. Todos esses limites não podem ultrapassar 10% dos rendimentos brutos declarados no ano anterior pelo doador ou 2% do lucro líquido pelo doador pessoa jurídica. Mas isso não é só. A gente também está propondo a permissão de doações em diversas circunscrições, que é a do domicílio eleitoral do doador, porque a gente sabe que, eventualmente, os doadores querem participar dessa forma por todo o território nacional. E, nesse sentido, haveria um limite de 1% do teto de gastos para o cargo que vai ser beneficiado da doação, não podendo a sua somatória ultrapassar R$100 mil em caso de pessoa física e 200 mil no caso de pessoa jurídica. Tudo isso foi calculado, nós temos simulações numéricas de como isso torna o modelo bastante equilibrado. E também um limite específico para o cargo de presidência da República, que é uma circunscrição nacional, portanto, um limite único de R$100 mil para a pessoa física e 200 mil para a pessoa jurídica. Assim, a gente possibilita todos aqueles objetivos que nós listamos no começo. Qual é esse limite de gasto? Não é esse que está sendo aplicado. A gente repensou o modelo e agora nós estamos propondo que seja calculado pelo TSE com base no número de eleitores aptos a votar naquela circunscrição, portanto, é um limite de gasto calculado unicamente para aquela circunscrição, multiplicado por R$5. E é esse limite de gastos que servirá como base de cálculo para o limite de doações privadas. Além disso, repensamos também o financiamento público das campanhas com esses objetivos: uma maior igualdade na distribuição dos recursos, controlar a presença dos recursos públicos nas campanhas e preservar a autonomia partidária. Entendemos que aqui são eixos centrais para esse modelo que vamos propor. E nesse caso aqui, nós temos então uma base de cálculo permanente do total, do PFEC, do Fundo Especial para o Financiamento de Campanhas Eleitorais, a partir do número de eleitores habilitados naquele pleito, multiplicados por 5 na respectiva circunscrição. Portanto, vai ter também um cálculo dinâmico a cada circunscrição. Eleições municipais, aqui a gente já divide novamente. Eleições municipais, 1/3 desse total vai para as majoritárias e 2/3 para as proporcionais. E nas eleições gerais, 2/3 para as majoritárias, porque sabemos que demanda mais recursos, e 1/3 para as proporcionais. Então, e a gente, novamente, nós fizemos vários simulados, temos números que vamos encaminhar junto com a nossa proposta legislativa para o GT, em que comprovamos numericamente que os objetivos são aqui alcançados. Senhor presidente, eu gostaria da prorrogação de 5 minutos, por favor, para terminar a minha exposição. Obrigado, doutora Ana. Obrigada. Bom, como aconteceria essa divisão dos recursos públicos? Primeiro, 1/3 distribuídos igualmente entre todos os partidos que apresentem candidaturas. Esse é um ponto importante.
e outros 2/3 distribuídos proporcionalmente ao número de votos para o cargo na eleição anterior na mesma circunscrição. Portanto, aqui também teríamos o respeito às eleições municipais, às eleições nacionais, às eleições estaduais e assim por diante. E desse total resultante, ao menos 30% deverá ir para o financiamento de candidaturas femininas, acompanhando a proposta aqui da ministra Luciana Lossi. Temos que pensar na representação das mulheres, e as mulheres têm muita dificuldade em conseguir recursos. Portanto, aqui uma ação afirmativa dura. E também lançamos a ideia de uma outra ação afirmativa para a promoção de candidaturas negras e indígenas, com uma bonificação por nome, lançado e aprovado em convenção. Todo esse regramento constará no nosso projeto de lei que iremos encaminhar ao GT. Bom, para finalizar, temos também a questão da prestação de contas, porque, afinal de contas, se a gente está propondo um modelo privado e público de financiamento, temos que fechar a equação, né, o triângulo mágico, por meio de uma prestação de contas também repaginada. Nesse caso, estamos propondo a criação de um cadastro de doadores para prestação de contas. Por quê, gente? Porque é necessário também proteger os dados dos doadores que ficam expostos no DivulgaCand, no site do DivulgaCand do TSE. A gente precisa alinhar isso com a Lei de Proteção de Dados Individuais das Pessoas. Então, aqui, por meio desse cadastro, daria um número de doador na primeira doação que ele efetuar. Portanto, aqui nós entenderíamos que essa questão estaria suprida. Ainda, não tem mais por que manter a prestação de contas parcial da forma como está. Eu vi que no dia que foi debatido aqui sobre financiamento, já foi falado sobre isso, nós reforçamos essa sugestão e foco na prestação de contas de 72 horas, que é dinâmica, que permite ao eleitor ou à eleitora se informar, decidir melhor o seu voto. E na final também, né? Afinal, a gente precisa de um compilado de tudo que aconteceu, com sanções, desatrelada da diplomação dos eleitos, para que possa ser oportunizada uma boa análise de prestação de contas. Ainda, o estabelecimento de um escalonamento de irregularidades entre leves, médias e graves. Entendemos que seria como se fosse uma dosimetria da pena, e que isso ajudaria muito, inclusive na arbitragem de sanções. A gente precisa pensar nisso também. E, finalmente, a atribuição de efeitos para a reprovação das contas, autonomamente de ação posterior, porque não é possível que a gente siga com contas reprovadas e que nada aconteça. Portanto, aqui também teremos um regramento detalhado que iremos enviar ao GT, e eu gostaria de dizer algo mais, que não consta aqui, mas estará no nosso projeto. Precisamos também equipar melhor os setores de contas da Justiça Eleitoral em todos os seus níveis. O número de funcionários atualmente é insuficiente para realizar um bom controle. E aqui eu faço voz de muitos funcionários e funcionárias que colaboram nas minhas pesquisas e que a gente demonstra numericamente de que não é possível que um servidor analise 3.000, 4.000 páginas de contas complicadas do ponto de vista contábil e que a gente queira que saia um bom controle. Nesse sentido, então, eu encerro a minha apresentação aqui, sempre agradecendo o espaço que nos foi dado, desejando que esse diálogo seja frutífero, cumprimentando novamente o senhor presidente, a minha grande amiga relatora, a deputada Margarete Coelho, e a todos os demais amigos e amigas que se fazem presentes e que fizeram possível esse diálogo entre nós. Muitíssimo obrigada. Eu quero aqui trazer algumas perguntas, e aí as pessoas que se sentirem à vontade para respondê-las, poderão respondê-las, que vieram pela internet, no E-Democracia. O Flávio Mendes, ele fez duas perguntas. Ele fez as seguintes perguntas. Prezados, há a possibilidade de realizar plebiscito para se determinar a vontade da maioria dos eleitores em relação ao novo sistema? Segunda pergunta do Flávio Mendes gostaria de saber o sentimento dos partidos em relação à questão da não obrigatoriedade do voto. Grato. O Maximiliano Simões Sobral. Sobre a primeira parte, seria necessário positivar os procedimentos de auditoria do processo de votação, hoje constantes da resolução do TSE número 23.603 de 2019. O Maximiliano Sobral. Não há uma linha na legislação ou mesmo nas resoluções do TSE sobre o procedimento a ser adotado no processamento dos recursos contra a expedição de diploma.
E a última pergunta, enviada por Gislane Cirilira: o povo clama por voto auditável. Como vocês resolverão? Eu, como presidente aqui, vou passar a palavra a todas e todos, e depois vamos posicionar sobre duas questões aqui. Essa questão do voto auditável, e vamos posicionar também sobre a questão da obrigatoriedade do voto. Eu indago quem gostaria de responder as perguntas aqui enviadas por esses cidadãos no E-Democracia. Principalmente essa pergunta também sobre seria necessário positivar os procedimentos de auditoria do processo de votação, hoje constantes na resolução também. Então, a Cláudia Santana, me parece que quer... Ana Santano, Transparência Eleitoral Brasil, não é isso? Eu passo para ela, então, para responder, e depois a doutora Luciana Alonso. Doutora Ana, com a senhora a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Novamente cumprimento a todos que estão ainda aqui acompanhando essa audiência pública, e eu particularmente sou uma entusiasta da participação por meio da internet, já que existe esse canal hoje em dia. Eu gostaria de me manifestar basicamente sobre a questão do voto auditável, porque tem muita relação com a minha apresentação de hoje, no que se refere à observação das eleições. Notem, senhoras e senhores, e também aos que nos assistem, que a observação eleitoral ela vem nessa linha. Ela é um tipo de acompanhamento silencioso do processo eleitoral e que garante legitimidade de resultado. Então, a gente sempre vai acompanhar o momento pré-eleitoral, durante as eleições e pós-eleitoral. Inclusive, na nossa primeira experiência em 2020, nós já temos um relatório parcial de tudo o que aconteceu no processo eleitoral e está disponível no nosso site publicamente para quem quiser ver as nossas primeiras conclusões. O relatório final vai sair lá por abril, maio, porque recebemos muita documentação do Tribunal Superior Eleitoral, que nos colaborou enormemente na nossa função e dando mais garantia e segurança sobre os procedimentos eleitorais, a organização das eleições, etc. Então, se existe uma desconfiança no processo eleitoral, nós entendemos, nós observadores eleitorais, entendemos que chegou o momento, sim, de institucionalizar a prática, porque vai ajudar não só a recuperar essa confiança na própria justiça eleitoral, mas também nos processos eleitorais, que nós sabemos como funciona, mas a população também tem o direito de saber como que tudo se desenvolve. Então, aqui, apelamos outra vez mais para a institucionalização dessa prática da observação eleitoral e também entendemos que existe uma necessidade de transparência nos procedimentos, sem sombra de dúvidas. Tudo sem interferência política, sem nenhuma vinculação político-partidária, mas com muito ânimo de colaboração com as instituições e também com a sociedade. Portanto, sobre o sistema eletrônico de votação eu não vou me manifestar, mas sobre o processo eleitoral por inteiro, eu entendo que a atividade da observação eleitoral seria muito, muito, muito importante e muito cara. E também aproveito aqui a oportunidade, já me encaminhando para o encerramento, eu queria também manifestar ao deputado Orlando Silva que na nossa proposta de financiamento de campanhas existe sim uma quota parte, uma bonificação para candidaturas negras e indígenas. Assim que, se o deputado desejar, a gente também pode enviar a nossa proposta ao deputado para que eventualmente nos apoie politicamente na aprovação dessa proposta. Volto a dizer que o nosso grupo de trabalho também vai encaminhar essa mesma proposta já com a nossa proposta de texto de lei ao GT, à Comissão de Reforma Política, e assim a gente vai ajustando conforme os esforços coletivos que vão surgindo. Eu agradeço novamente a oportunidade. Muito obrigada.